Você já notou que todas as culturas que já foram descobertas até hoje creem em algum tipo de ser espiritual superior? No mundo, existem vários grupos étnicos que não usam roupas, não sabem construir casas, nem tiveram contato com a nossa civilização, mas todos eles acreditam em Deus. Mas como isso é possível? O teólogo reformado João Calvino disse hipoteticamente que se houvesse algum lugar em que se esperasse encontrar pessoas que não conhecessem a Deus, o lugar mais provável seria entre os povos mais retrógrados e distanciados da civilização humana. No entanto, por mais incrível que pareça, jamais houve uma única cultura na história mundial que não acreditasse em algum ser divino. O filósofo e orador romano Cícero afirmou corretamente: nunca houve uma nação tão bárbara ou um povo tão selvagem que estivesse destituído da crença na existência de deuses. Talvez você responda: mas nem todas as pessoas acreditavam em Deus. Isso é verdade. No entanto, não parece estranho o fato de que a grande maioria das pessoas de todas as culturas, até mesmo as mais isoladas e primitivas, tivessem a mesma ideia a esse respeito? Como é possível que povos tão distantes e com culturas tão diferentes acreditem numa mesma coisa sobre algo que simplesmente não existe, como dizem os ateus? Eu não estou falando de indivíduos, mas todas as culturas, desde a mais avançada à mais primitiva. É como se em cada país a maioria das pessoas, ao mesmo tempo, tivesse a mesma ideia de criar um aparelho smartphone e para um mesmo propósito. Isso é impossível, não acha? Não existe nenhuma invenção humana que tenha sido idealizada e encontrada em todas as culturas e em todas as épocas. Mas a crença na existência de Deus é universal, sendo encontrada em todo lugar. Curioso, não? Será que essa universalidade da crença em Deus não deveria nos fazer crer que isso só é possível porque Deus de fato exista e essas pessoas de alguma forma o conheçam? A Bíblia sugere isso. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Romanos capítulo 1, versículo 19. O fato de algumas poucas pessoas não acreditarem em Deus não é porque Ele não exista ou não tenha em algum momento se revelado a elas. Na verdade, a revelação está aí, em todo lugar. A criação revela um Criador. As leis naturais que mantêm o universo em ordem revelam o propósito de um projetista. E a moralidade humana, com seu senso de justiça, revela um legislador. O problema é que quando ignoraram essas evidências e escolheram viver uma vida sem Deus, chegaram a um estágio em que a sua falta de contato com Ele provocou a sensação de que Ele não existia. Assim como uma criança em um apagão dentro de casa, que ao não ouvir a voz dos seus pais no ambiente, tem a sensação de estar sozinha. Se você se encontra nesse estado e não consegue sentir mais Deus, saiba que pode encontrá-lo novamente. O profeta Jeremias nos traz essa esperança. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Jeremias capítulo 29, versículo 13.